Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 19 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa feita com 39 mil turistas mostra as fragilidades da calorosa acolhida brasileira. Educação. Atividades extra-classe podem contribuir para o futuro profissional de muitas crianças. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A emissão de cheques tem novas regras. A partir do ano que vem, os bancos só vão dar talões para o correntista que tiver saldo positivo na conta e um histórico limpo. Já os comerciantes vão poder consultar na hora se o cheque é roubado ou extraviado. A intenção é evitar fraudes e o mau uso dos cheques. No ano que vem, ter cheque vai ficar mais difícil, pelo menos para quem não tem andado na linha. O Banco Central divulgou novas regras que entram em vigor em abril de 2012. Com isso, na hora de fornecer o cheque, os bancos vão levar em consideração se o correntista tem saldo suficiente em conta corrente, um histórico limpo, sem restrições cadastrais ou registro no cadastro de cheques sem fundos. Os bancos podem, inclusive, não fornecer as folhas, mas, ao mesmo tempo, também ficam obrigados a dar de graça até 10 folhas de cheque por mês para os clientes que preencherem os requisitos. A ideia é evitar problemas como fraudes, mau uso e falsificações de folha. Por isso mesmo, o comerciante vai poder ficar sabendo, quando fizer a consulta ao cheque, se é extraviado ou roubado e, quando for sustado, qual o motivo do cancelamento. Nessa loja de calçados, 2 em cada 10 pagamentos são feitos com cheque. O gerente sabe da dor de cabeça que é quando um deles volta. Complicado, cansativo, né? E traz até um pouco de aborrecimento às vezes. Porque nunca encontra a pessoa, o celular nunca, entendeu? Está em disposição. E os que mais dão cheques sem fundos são os jovens. Segundo uma pesquisa feita pela Telecheque, entre as pessoas com menos de 20 anos, quase 17% estavam inadimplentes com cheque. Um número 13 vezes maior do que entre quem tem 60 anos. Ele oferece um crédito que muitas vezes você não tem, você não pode usar. Realmente é uma falsa ilusão de que você tem aquele dinheiro. Aumenta o número de estrangeiros que visitam o Brasil, mas eles não são nem americanos nem europeus, não. São vizinhos aqui da América do Sul. Uma pesquisa feita com 39 mil turistas mostra as fragilidades da calorosa acolhida brasileira. Sol e praia, essa é a combinação que atrai o turista estrangeiro. A maior parte vem em busca de lazer e apenas 2 em cada 10 desembarcam aqui a negócios. Em média, eles deixam $1.140. Neste ano, são esperados mais de 5 milhões e 400 mil visitantes de fora. Um recorde. No ano passado, os vizinhos latino-americanos desbancaram pela primeira vez os europeus. Em 2010, a maioria dos turistas tinha passaporte argentino, quase 1 milhão e 400 mil. Mais do que o dobro dos americanos e muito mais do que o terceiro colocado, a Itália. Expandindo o ciclo turístico na América do Sul, nós vamos atingir uma participação superior a 1% no mercado turístico internacional. A quantidade de visitantes estrangeiros deve aumentar nos próximos anos. Em 2014, com a Copa do Mundo, pelo menos 7 milhões e 200 mil turistas devem vir do exterior. Em 2016, com as Olimpíadas, o número deve chegar a 9 milhões e 200 mil. E o que os estrangeiros mais gostam aqui? A hospitalidade do brasileiro. Mas só isso não basta. Faltam informações. Este francês veio a Brasília ver as obras de Niemeyer. Alugou um carro, mas teve dificuldade para chegar aos monumentos. Considerou a sinalização um desastre. It's a disaster. A falta de sinalização, a qualidade das rodovias e os preços no Brasil tiveram a pior nota na pesquisa. E a avaliação dos aeroportos vem piorando nos últimos 5 anos. Essa infraestrutura talvez seja o maior desafio até os grandes eventos esportivos. Esse problema dos aeroportos, com certeza, na época da Copa, na abertura da Copa, esses problemas estarão superados. Rodovias é um pouco mais complicado, pelas distâncias que o país tem. Está na hora do esporte. Bom dia.
Uma quarta-feira com futebol. Apenas um jogo pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo adiado e é uma grande partida, hein? Santos e Botafogo vão se enfrentar na Vila Belmiro. Se o Botafogo vencer, assume a liderança da competição. Então, para o Alvinegro Carioca, sem dúvida, é um jogo muito importante. E vamos ter também algumas partidas válidas pela Copa Sul-Americana. O Flamengo joga no Maracanã, o São Paulo vai jogar em São Paulo, enfim. Temos aí várias partidas. É um outro torneio, uma outra competição que pode dar mais uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem para uma equipe brasileira. A expectativa também fica para amanhã, quinta-feira, quando em Zurique, na Suíça, a FIFA vai começar a definir muita coisa sobre a Copa do Mundo de 2014. Vamos saber certinho a data de início e de término da competição, qual vai ser o estado que vai sediar o jogo de abertura da Copa. A seleção brasileira, por ser o país sede, o país anfitrião do Mundial, vai fazer o jogo de abertura. E a expectativa realmente é saber se vai ser em São Paulo, se o estádio do Corinthians vai ficar pronto, se vem para o Rio, se vai para Brasília, enfim. Fica essa expectativa aí. Há uma tendência muito grande de que o jogo de abertura da Copa de 2014 seja realmente na cidade de São Paulo. Além disso, temos também a Copa das Confederações, que a FIFA chama como o evento teste. Uma competição realizada um ano antes do Mundial, exatamente para testar as cidades, as sedes, os estádios, o sistema de comunicação do país para a Copa de 2014. Enfim, 2 dias de muita expectativa. Uma para o Campeonato Brasileiro e a segunda na expectativa, na tendência do próximo Mundial de Futebol. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Esponja, luva, copo e garrafa. Então, vamos revisar os sinais? Esponja, luva, copo e garrafa. Praticar um esporte, tocar algum instrumento, aprender cinema, Cláudia. Davi, que tal dançar, hein? Esse universo extra-classe faz parte da vida de muitas crianças e muito mais que diversão, contribui para o aprendizado e desenvolvimento delas. Isto quando não abre portas também para o futuro profissional. Maurinho, vocalista da banda Tia Anastácia, é formado em Relações Públicas, mas nunca atuou na área. Trabalhava como bancário e vendedor de instrumentos musicais. A oportunidade de substituir um colega foi o primeiro passo para a escolha definitiva da carreira. Às vezes a vida vai te levando para uma outra coisa e algumas pessoas às vezes até matam esse desejo, né, nato, assim, para poder seguir uma outra coisa, com outros objetivos e tal. Mas eu acho que desde cedo a gente começa a perceber o que a gente realmente vai querer fazer da vida da gente, assim. A atividade extracurricular já faz parte do dia a dia de quase toda criança. Não importa a situação financeira dos pais, seja através de ONGs ou escolinhas particulares, tem sempre uma opção que atrai os olhares de cada uma delas. E muitas acreditam que aquela vai ser a profissão do futuro. Eu gostaria de ser cineasta, alguma coisa ligada a isso. Eu planejo ser médico, cirurgião ou cientista. Chefe de cozinha. Quero ser dançarina. Na hora de escolher uma atividade para os filhos, a primeira preocupação dos pais é com o desenvolvimento deles. Mas nada impede que um talento seja descoberto. Eu acho que o mais interessante mesmo de tudo isso é incentivar a criança, né, a perceber esse mundo da arte, né, de uma maneira geral, não só a música, mas também da arte. E ter prazer de fazer isso, que ela leva isso como conhecimento. Esse conhecimento possa dar suporte para outros conhecimentos, né, e abrir a visão de mundo mesmo. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.